Se você acha que a culpa é dos outros, então é melhor nem ver esse vídeo. Você gosta de culpar o outro por algo que dá errado em sua vida? Você sabe por que você culpa as outras pessoas? Você sabe por que é importante parar de culpar os outros? Eu vou te mostrar como fazer isso e apresentarei a você 7 dicas de como parar de culpar os outros pelos seus problemas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Café com Equilíbrio. Aqui nós refletimos formas para você alcançar o seu equilíbrio. Isso é, o seu equilíbrio mental em 28 dias. Eu sou o professor Renato Café, psicoterapeuta, e o tema de hoje é: se você acha que a culpa é dos outros, então é melhor nem ver esse vídeo. Mas o que é culpar os outros? Para o dicionário Oxford, culpa é quando você é responsável por gerar um dano a outra pessoa, ou fazer mal a outra pessoa, ou também causar um desastre que envolva outra pessoa ou outras pessoas. Para a psicanálise, a culpa é um sentimento emocional, ou seja, uma resposta às emoções vividas por você durante a sua vida e que corroboram com as suas crenças. Esse sentimento emocional de desequilíbrio e desarmonia está intimamente relacionado ao remorso e ocorre quando você acredita ou percebe que comprometeu os seus próprios padrões de conduta ou violou os seus padrões morais universais. Para a psicologia, a culpa significa uma emoção penosa resultante de um conflito onde você pode se sentir responsável ou arrependido por algo que você fez. Agora, você acha que a culpa é do outro? Responda. Você acha que a culpa é do outro? Talvez você acredite fielmente que a culpa é do outro. Talvez você tenha certeza e até já tenha uma opinião pronta. Ou seja, você já julgou e decidiu que a culpa é do outro. Hoje, aqui no Café com Equilíbrio, irei falar para você como resolver esse desequilíbrio emocional e harmonizar e equilibrar a sua vida. Agora, você sabe que a forma mais fácil de criar desarmonia e desequilíbrio em sua vida é colocando a culpa em alguém. Lá na década de 80, existia uma criança que estava se tornando adolescente. Esse futuro adolescente era alegre e cheio de sonhos. Ele tinha todas as necessidades básicas supridas e necessárias para alcançar os seus sonhos. Ele tinha uma família que se importava com o seu bem-estar. Ele tinha os seus pais, uma casa para morar, um quarto só dele, morava num bairro nobre da cidade, estudava em uma escola particular de renome e sua família ainda tinha condições de proporcionar para esse adolescente lazer e viagem. A questão é que, apesar desse adolescente ter todos esses benefícios, ele achava que não era o suficiente. Ele queria mais. Ele pedia mais para os seus pais. E esses, dentro das condições que a vida lhes proporcionava, tentavam proporcionar o melhor para esse adolescente. Infelizmente, esse adolescente caiu no sistema das comparações e começou a comparar a sua vida com a vida dos outros adolescentes, seja na família, no colégio e em relações
em relação aos seus amigos. Essas comparações, por menores que fossem, começaram a desequilibrá-lo e a desarmonizá-lo. E a alegria e os sonhos desse adolescente começaram a entrar em desarmonia devido às suas comparações com os outros. Essas comparações, com certeza, eram ampliadas nos relacionamentos que ele tinha com outros adolescentes que corroboravam com o mesmo sentido. E esses, compartilhando dos mesmos sentimentos, se sugestionavam e se influenciavam. E quanto mais eles se sugestionavam e se influenciavam, mais eles ficavam desequilibrados e desarmonizados. E quanto mais desequilibrados e desarmonizados eles ficavam, mais comparações eles faziam. E o que aconteceu com esse adolescente? Ele começou a achar que a vida dele era injusta e que a culpa era dos seus pais, já que, ao invés de o proteger, o colocar em um ambiente no qual ele se sentia inferior. O que esse jovem não sabia era que o ambiente que ele estava era o melhor ambiente para o seu desenvolvimento dentro das condições dos seus pais. Mas ele tinha certeza que não. Ele achava que merecia algo melhor e, por não ter algo melhor, a culpa era dos pais. Então, para mostrar o seu descontentamento, ele começou a ficar rebelde, começou a desrespeitar os seus pais, começou a fumar, beber e a usar drogas. E decidiu que a vida era dele e ele fazia o que quisesse. E foi aí que ele decidiu ser independente. Ele começou a bolar planos incríveis de como iria ganhar muito dinheiro para viver a sua vida do jeito que ele queria. E o que ele queria era uma vida sem estudos, cheia de diversão, amigos, viagens e o que ele quisesse. O que esse adolescente não sabia é que tudo na vida tem um preço. Não estudar tem um preço, a diversão tem um preço e viajar também tem um preço. Mas se você o questionasse sobre esse preço, ele tinha diversas justificativas. E quando as suas justificativas pessoais terminavam, ele culpava os pais. Esse adolescente cresceu e se tornou um jovem em busca de algo que lhe proporcionasse o seu projeto perfeito de vida. Negligenciou os estudos, os pais, só queria diversão e formas rápidas de fazer dinheiro. O mundo apresentou-lhes algumas oportunidades, algumas legais e outras ilegais. Por sorte desse jovem, os princípios repassados pelos seus pais, mesmo que ele não soubesse, não tivesse noção, o fizeram refutar dessas oportunidades legais. Então, um dia, esse jovem resolveu trabalhar. E no trabalho ele teve que assumir responsabilidades e enfrentar os seus erros e fracassos. Mas, para cada irresponsabilidade, ele tinha um culpado. Para cada erro, outro culpado. E para cada fracasso, outro culpado. Ou seja, sempre existia um culpado para as suas irresponsabilidades, erros e fracassos. Foi assim que ele largou os seus empregos, foi assim que ele largou a faculdade e foi assim que ele quebrou a sua segunda empresa. O que ele dizia era que a culpa era de alguém. Anos mais tarde, por mais que a vida lhe proporcionasse oportunidades,
ele acabava arrumando uma forma de colocar a culpa nos outros. Ele começou a se sentir desequilibrado emocionalmente e percebia que a desarmonia fazia parte da sua vida. E esse sentimento foi crescendo até o dia que ele se desequilibrou totalmente. Ele perdeu completamente o seu amor próprio, a alegria diária, o seu bem-estar e quis arruinar a sua saúde, com a intenção de cometer suicídio. Ele tinha tanta certeza de que a culpa era dos outros, que ele queria morrer para ir para o outro lado, para saber quem estava sacaneando em sua vida. Porque a culpa era dos outros. E foi assim que aquela criança, que se tornou adolescente, jovem e adulto, chegou ao fundo do poço. E quando ele chegou lá, ele ainda achava que a culpa era dos outros. Ele viveu uns bons anos nesse fundo do poço, até que ele conscientizou que durante a sua vida tudo deu certo ou tudo que deu errado foi sempre devido a uma escolha feita por ele. No final, era sempre ele que escolhia as suas ações, boas ou ruins. E aí ele percebeu que a única pessoa que era responsável por tudo o que aconteceu em sua vida desde o momento em que ele se tornou capaz de responder por seus atos, essa pessoa era ele. Porém, ele quis ainda culpar alguém, mas a cada justificativa ele chegava a ele. A cada culpa ele percebia que era culpa dele. Então um dia ele se sentou e chorou. E depois de se perdoar por culpar os outros, ele começou um processo para melhorar a sua vida. E a primeira ação que ele tomou foi parar de culpar os outros. E por que é importante parar de culpar os outros? Quando você assume que você é responsável por tudo que acontece em sua vida, você começa a enxergar a sua vida de uma forma diferente. Você percebe que a responsabilidade sobre a sua vida é sempre sua. E você percebe que tudo que acontece em sua vida, você decidirá de alguma forma o resultado dessa ação. Podem existir situações adversas que, com certeza, a culpa não será sua. O importante é que essa situação seja utilizada como um aprendizado para suas ações presentes e futuras. Porque se você simplesmente culpar o outro, você não analisará a situação. E a probabilidade de você cair na mesma situação futuramente é gigante. A vida é cheia de altos e baixos. Quando estamos embaixo, devemos analisar o motivo de estarmos embaixo e aprender. Quando estamos no alto, devemos analisar a situação e procurar formas de nos mantermos equilibrados e harmonizados. Já que a falta de equilíbrio e harmonia é o que fará descer. Por isso, se manter equilibrado é fundamental para que você minimize desequilíbrios em sua vida, para que você não seja tão baixo e que o alto não volte a ficar baixo. Ou seja, você aprende a minimizar o efeito montanha-russa em sua vida. Agora, por onde você pode começar? O primeiro ato é parar de culpar os outros. O segundo ato
é parar de dar justificativas para os acontecimentos negativos da sua vida. Vamos fazer um trato, eu e você. A partir desse momento, você assumirá a responsabilidade por todas as ações de sua vida, sejam elas boas ou ruins. As boas você irá comemorar e as ruins você as utilizará como aprendizado. Eu sei, não será fácil. Isso mesmo, não será fácil. O importante é você começar. E como você fará essa transformação em sua vida? O primeiro detalhe vai lhe gerar esforço. Resolver os seus problemas quando estes aparecerem. Todas as vezes que a vida lhe apresentar um problema, você vai pensar assim: a não resolução do problema eu já tenho. Então, a única coisa, ou seja, a única ação que me resta é resolvê-lo. Talvez essa ação, para ser concretizada, demore, mas o simples fato de você querer resolvê-la já proporcionará a você harmonia em seus pensamentos. E quanto mais harmonia você tem em seus pensamentos, mais equilibrado você fica. O segundo detalhe é você com você mesmo. Isso mesmo. Você com você mesmo. Você terá que ter coragem para realizar as ações necessárias para resolver os seus problemas. Quanto mais coragem você tem, mais harmonia você encontrará, mais autoestima você terá e mais bem-estar você alcançará em sua vida. Comece devagar e vá aumentando o seu esforço aos poucos. E para finalizar, você terá que acreditar em você mesmo. Você terá que acreditar que as ações que você está realizando, por menores que sejam, são as melhores ações que você pode realizar. Ou seja, você precisa querer resolver o problema, ter coragem para resolvê-lo e acreditar que as suas ações para o resolver são as melhores possíveis. Por isso, eu vou lhe apresentar agora 7 dicas de como parar de culpar os outros pelos seus problemas. Lembre-se, por mais que alguém possa te influenciar a seguir esse ou aquele caminho, a decisão final será sempre sua. Além disso, o seu tempo e a sua energia são preciosos demais para serem desperdiçados reclamando e buscando culpados para todos os seus problemas. Mude a sua forma de enxergar a vida e você verá o quanto será capaz de aprender, se desenvolver e evoluir. E quanto mais você se desenvolver e evoluir, maior será o seu equilíbrio mental e emocional. A primeira dica é: assuma as suas responsabilidades. Isso. A primeira dica é: assuma as suas responsabilidades. Pense nas situações que estão te incomodando atualmente e assuma suas responsabilidades em relação a elas. A ideia não é se culpar e se responsabilizar por tudo que acontecer ao seu redor. Isso mesmo. A ideia não é se culpar e se responsabilizar por tudo que acontecer ao seu redor. Você somente se responsabilizará por aquilo que você tem controle, ou seja, que depende exclusivamente de você. A segunda dica é: utilize a sua consciência para agir. A sua consciência serve para gerar gatilhos de ação. O restante você fará automaticamente. Adquirir consciência sobre as suas ações é fundamental para você descobrir o seu poder de transformação e utilizá-lo ao seu favor. A terceira dica é: valorize o lado positivo da vida.
Geralmente, se você terceiriza a responsabilidade por tudo que acontece em sua vida, você provavelmente dedica grande parte do seu tempo a reclamar. Essa atitude faz com que a sua mente foque cada vez mais no lado negativo da vida, ofuscando todas as coisas boas. Com isso, você inicia um ciclo vicioso que é alimentado pela negatividade e o leva a acreditar que é realmente uma vítima de tudo o que lhe acontece. Então, pare de reclamar agora. Comece a enxergar o lado positivo da vida. Isso permitirá a você aprender a ter gratidão por todas as experiências vivenciadas e extrair o melhor delas em prol do seu amadurecimento, evolução e prosperidade. A quarta dica é: conheça e cure as suas dores. Quando você passa a assumir a responsabilidade em relação às coisas que lhe acontecem, você começa a entrar em contato também com seus sentimentos mais profundos e, consequentemente, com as suas dores. O autoconhecimento permitirá que você identifique cada emoção relacionada às suas dores. Entenda a sua razão de existir e possa encontrar o caminho para curar as suas feridas. Lembre-se, entender algo que te afeta é essencial. Olhe para dentro de si antes de culpar outra pessoa. Assim, conseguirá entender o que sente e encontrará soluções verdadeiramente eficazes para sanar e curar as suas dores. A quinta dica é: seja você a mudança que deseja. Isso mesmo. A quinta dica é: seja você a mudança que deseja. Se você está insatisfeito com os seus relacionamentos, o seu trabalho e a sociedade de uma forma geral, você já pensou em dar o primeiro passo para a mudança ao invés de esperar que as circunstâncias mudem sozinhas? De nada adianta reclamar sobre os seus problemas e continuar agindo como se eles não acontecessem. A melhor maneira de transformar a sua realidade é agindo. E mesmo que você não tenha o poder de mudar todos os aspectos em relação à sua situação, ao fazer a sua parte, você plantará uma semente positiva, harmonizada e equilibrada em sua vida. A sexta dica é: pratique o auto-perdão. Isso mesmo, pratique o auto-perdão. Assim como culpar os outros não é nem um pouco positivo, passar a vida culpando a si mesmo também não é. A culpa é um sentimento nocivo que faz com você que você esteja sempre preso ao passado. Isso mesmo. A culpa é um sentimento nocivo que faz com que você esteja sempre preso ao passado, deixando de viver o aqui e o agora. O melhor que você pode fazer por si mesmo é assumir as suas responsabilidades sobre o que lhe acontece, se perdoar e utilizar todas as experiências vividas como fonte de aprendizado para fazer diferente, crescer e evoluir e dar capítulos novos e positivos à sua história de vida. A sétima e última dica é: busque a evolução constante. A vida é feita de aprendizados e sempre apresentará desafios para que você possa aprender com eles e superá-los. Ao seguir essas dicas, não irá magicamente parar de culpar as outras pessoas, principalmente pelos seus problemas, mas começará a ter consciência sobre a sua responsabilidade em relação a tudo o que acontece em sua vida. O importante é aproveitar a oportunidade de evoluir a cada experiência vivida. Assuma o papel de aprendiz e valoriza cada oportunidade de aprender a se desenvolver. Pare de culpar os outros pelos seus problemas, porque parar de culpar
os outros pelos seus problemas permitirá que você se torne o roteirista e protagonista da sua própria história. E aí você aprende a enxergar o lado positivo da vida. Tente, erre, acerte, tropece e se levante, pois tudo isso fará de você uma pessoa cada vez mais preparada para encarar todos os desafios em sua vida. Enfrente-os de cabeça erguida e sem buscar culpados quando as coisas não saírem 100%. Lembre-se disso e faça o seu melhor sempre, pois no final das contas é você que decide.